Desde os primórdios da civilização, o ser humano tem buscado respostas para os grandes mistérios da vida. Quem somos? Para onde vamos? Qual o propósito da nossa existência? E entre todas as perguntas feitas ao longo da história, uma em especial ecoa com mais força. Existe uma profecia que realmente revele o destino da humanidade? Em diversas culturas, textos antigos falam sobre uma revelação final, uma verdade oculta que, um dia, viria à tona e mudaria tudo o que conhecemos. Essa não é apenas uma ideia religiosa ou mitológica. É uma expectativa enraizada no inconsciente coletivo. Um chamado que atravessa séculos, impérios, religiões e avanços científicos. Mas o que torna essa profecia tão profunda não é o que ela promete, e sim o que ela exige de nós. Não é sobre prever o futuro, mas sobre nos preparar para ele. E essa jornada começa agora. Imagine um manuscrito escondido por milhares de anos, enterrado sob camadas de terra, silêncio e esquecimento. Esse manuscrito não prevê guerras, pragas ou destruição. Ele fala de algo muito mais poderoso, a capacidade do ser humano de despertar. Despertar para uma consciência que vai além do material, além do ego, além do tempo. A profecia mais profunda da humanidade não está escrita com tinta em pergaminhos, mas gravada na essência de cada ser humano. É o chamado para que cada um de nós reconheça que a realidade que vivemos é apenas uma parte de algo muito maior. Segundo essa profecia, o mundo passaria por um ciclo de escuridão, onde o caos, a ignorância e o medo reinariam. Mas esse ciclo não seria eterno. Ele serviria como o empurrão necessário para o grande despertar. Um despertar espiritual, mental e emocional, capaz de transformar o planeta inteiro. Essa profecia se encontra em fragmentos. Está presente nos textos antigos dos Vedas, nas mensagens dos profetas hebreus, nas visões de indígenas americanos, nos ensinamentos de mestres orientais e até mesmo nas entrelinhas da ciência moderna. Ela fala sobre um ponto de virada na história humana. Um momento em que a tecnologia, a espiritualidade e a consciência se fundiriam, abrindo portas para uma nova era. Mas atenção, essa transformação não seria automática. Não haveria um salvador, um evento mágico ou uma data marcada no calendário. Seria uma escolha silenciosa, feita por milhões de pessoas todos os dias, ao decidirem buscar algo maior, viver com propósito e se reconectar com aquilo que há de mais verdadeiro em si mesmas. A profecia é clara: o fim do velho mundo não virá com fogo ou destruição, mas com um sussurro. O sussurro da consciência desperta. E o mais inquietante dessa profecia é que ela já começou. O caos que vemos hoje, as crises climáticas, os colapsos sociais, a polarização, tudo isso é o sintoma do velho mundo ruindo. Mas junto com o colapso, estão surgindo novas formas de pensar, de viver e de se relacionar. Pessoas que antes estavam adormecidas estão despertando. Ideias antes consideradas utópicas estão se tornando realidade. E no centro disso tudo está você, porque essa profecia não foi feita para reis, líderes ou sábios. Ela foi feita para o comum, para o invisível, para aquele que nunca se achou especial, mas que carrega dentro de si a centelha da mudança. A profecia mais profunda da humanidade não está lá fora esperando acontecer. Ela está aqui, agora, esperando que você a desperte dentro de si. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Mas e se a profecia não for um convite, e sim um aviso? E se por trás da promessa de um despertar, existir uma última chance, uma contagem regressiva silenciosa para a sobrevivência da consciência humana? Porque há algo que quase ninguém fala. Toda profecia carrega duas possibilidades, uma luz e uma sombra. E se a humanidade escolher ignorar o chamado, fechar os olhos para o que está dentro e fora de si, então o que vir não será redenção, será colapso. Não um colapso explosivo, cinematográfico, mas algo muito mais cruel. Um silêncio crescente, a desconexão total, o esquecimento da essência. O ser humano, dominado por algoritmos, por máquinas, por impulsos vazios, seguirá acreditando que está avançando, enquanto afunda cada vez mais no abismo da indiferença. A natureza, já cansada, não implorará mais. O planeta, antes tão paciente, deixará de avisar. E nesse cenário, o pior não será a destruição do corpo,
mas a morte do espírito. A profecia então se revelaria em sua forma mais sombria. A humanidade se tornaria uma lenda esquecida, não por aniquilação imediata, mas por erosão lenta. As grandes cidades seriam como corpos ocos cheias de luzes, mas vazias de propósito. As crianças, cada vez mais cedo, perderiam o brilho no olhar. As emoções seriam sintetizadas, os vínculos reduzidos a contratos e a verdade, moldada por interesses invisíveis. O céu continuaria azul. O ar ainda teria cheiro de terra molhada, mas ninguém mais se importaria. A arte seria substituída por distração, a sabedoria por dados e o silêncio seria insuportável. Porque nesse novo mundo, o que foi esquecido não foi uma tradição ou uma religião. Foi a própria centelha divina que um dia moveu montanhas, inspirou poemas e fez o ser humano olhar para as estrelas com esperança. A profecia foi ignorada. E o preço por isso é eterno. No fim, não haverá um apocalipse como nos filmes, nem um julgamento final com trovões e relâmpagos. Haverá apenas o reflexo de uma humanidade que escolheu o conforto da ilusão em vez da dor da verdade, que preferiu construir impérios externos e esquecer os universos internos, que teve tempo, teve sinais, teve chance, mas escolheu não ouvir. E então, quando a última alma desperta a fechar os olhos, o silêncio tomará conta. A terra seguirá girando, indiferente, bela e vazia. E talvez, daqui a milênios, algum outro ser se depare com nossos rastros, nossas ruínas, nossas mensagens. Eles lerão sobre uma civilização que tinha tudo e perdeu tudo. E ali, no fim das contas, a profecia terá se cumprido. Não como um milagre, mas como um aviso ignorado. Você já parou para pensar que talvez tudo já esteja acontecendo? Que a profecia mais profunda da humanidade não é sobre o futuro, mas sobre agora? Esqueça os contos de fadas. Esqueça as visões romantizadas de um despertar coletivo. A verdade é brutal, nua e crua. Nós já estamos afundando. O colapso não é algo que virá com uma trombeta celestial ou com o céu se abrindo em luz. Ele já está aqui, escondido nas telas que nos hipnotizam, nos alimentos que nos envenenam, nos dados que nos compram, nas decisões que não tomamos. Estamos vivendo a era do esquecimento consciente, onde cada um de nós sente que algo está errado, mas prefere não olhar. Onde sentimos a alma gritar por sentido, mas escolhemos abafar com barulho, com consumo, com distração. E é nesse silêncio disfarçado de normalidade que a profecia está se cumprindo, em cada segundo. O verdadeiro fim não será um estouro, mas um esvaziamento. As grandes civilizações que já caíram não tombaram do dia para a noite. Elas murcharam por dentro, até que nada mais sustentasse suas fachadas. E agora é a nossa vez. Estamos construindo torres mais altas, mas perdendo a base que nos sustentava, a conexão com o que é vivo, com o que é verdadeiro, com o que é eterno. A empatia se tornou fraqueza. A sabedoria foi substituída por opiniões. A busca interior foi ridicularizada, enquanto o ego foi glorificado. As redes nos conectam, mas nos isolam. A informação está em excesso, mas o discernimento está em falta. Estamos virando peças em uma engrenagem sem alma, andando em círculos cada vez mais rápidos, sem saber mais por quê. E o mais assustador, nos acostumamos, nos tornamos cúmplices do nosso próprio apagamento. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. A profecia dizia, haverá um tempo em que o homem terá tudo, menos a si mesmo. E esse tempo é agora. Temos tecnologia capaz de decifrar o DNA, de explorar planetas, de manipular a realidade, mas não conseguimos sentar em silêncio e olhar nos olhos de quem amamos. Estamos programando inteligências artificiais que nos superam, mas não conseguimos conter nossos próprios impulsos destrutivos. E no fim, não será uma força externa que nos destruirá. Será a nossa apatia coletiva. O verdadeiro inimigo não está lá fora, em uma guerra, em uma catástrofe, em um vírus. Ele está aqui dentro, disfarçado de indiferença, de conformismo, de distração.
E se não acordarmos agora mesmo, o despertar se tornará impossível. Porque quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais difícil será o caminho de volta. E haverá um ponto em que ele deixará de existir. A humanidade não será destruída com armas, será apagada pela falta de propósito. E esse é o aviso final. Um chamado urgente para que você, que ouve isso agora, entenda. A profecia não é uma história antiga. Ela é a última chance, o último sussurro antes do silêncio eterno. E se ainda houver uma faísca em você, acenda. Porque talvez, só talvez, ainda haja tempo. Mas esse tempo está se esgotando. O que está acontecendo com a humanidade não é coincidência. Não é apenas um ciclo. Não é um simples problema social, econômico ou político. É um colapso de consciência. Estamos vivendo uma desconexão em massa da nossa própria natureza. A profecia não fala de um meteoro, de deuses furiosos ou de bestas apocalípticas surgindo do mar. Ela fala de um fim que virá de dentro, invisível, sorrateiro, como um câncer silencioso que se espalha, enquanto todos fingem que está tudo bem. O alerta está em todo lugar. Ansiedade em massa, depressão sendo normalizada, suicídios entre jovens aumentando, crises ambientais ignoradas, desigualdade crescendo mesmo em tempos de avanço tecnológico. Mas nada disso choca mais, porque estamos entorpecidos. A humanidade virou um organismo que perdeu a sensibilidade, que sangra, sem sentir, que morre, sorrindo para uma câmera. Esse é o ponto mais perigoso da nossa história. Não estamos mais em conflito com outros povos. Estamos em conflito com a nossa própria essência. Estamos abrindo mão do que nos torna humanos em troca de conveniência, de status, de aprovação digital. Tudo está sendo trocado. O silêncio pela pressa, a presença pela performance, a sabedoria pela estatística, os vínculos profundos pelos likes. E no fundo, todos sentem, todos sabem, mas poucos têm coragem de parar e encarar o que está diante dos nossos olhos. Estamos nos desumanizando. E o mais assustador, estamos chamando isso de evolução. Estamos celebrando o declínio como se fosse progresso. Mas a profecia não nos julga, ela apenas observa, porque ela sabe que o despertar só vem quando a dor ultrapassa o limite do suportável. E esse limite está chegando. Você acha mesmo que a natureza vai continuar tolerando essa disfunção? Que o planeta vai aguentar mais essa fome insaciável de consumo, de lucro, de crescimento sem propósito? Cada árvore derrubada, cada rio contaminado, cada espécie extinta, é um grito sufocado que a humanidade se recusa a ouvir. E o mais irônico, estamos destruindo tudo o que sustenta a vida, em nome da vida confortável. Criamos uma sociedade onde trabalhar até o colapso é chamado de sucesso, onde estar doente é comum, onde correr atrás de metas vazias virou rotina. Tudo está invertido, tudo está fora do eixo. A profecia dizia: o fim não virá quando tudo estiver destruído, mas quando tudo estiver de pé e vazio. É isso que está acontecendo. Estamos mantendo as aparências, mas por dentro, tudo está desmoronando. Valores, sentidos, emoções, tudo desabando em silêncio. Se você está ouvindo isso agora, acorde. Essa mensagem não é um roteiro de ficção, é um espelho, um reflexo do que ignoramos diariamente. E o mais importante, não adianta mais esperar por soluções de fora. O Salvador que muitos aguardam não virá montado em nuvens, nem sairá das urnas ou dos laboratórios. O Salvador mora dentro de cada um e está morrendo de fome. Fome de sentido, fome de verdade, fome de humanidade. E se você não alimentá-lo agora, se continuar esperando mais um pouco, dizendo só mais uma rolagem, só mais um dia, então estará abrindo mão da última chance de fazer parte da reconstrução. A profecia não avisa por medo, ela avisa por amor, porque ainda há tempo, mas esse tempo não vai esperar por ninguém. Você precisa entender com total clareza, o colapso já começou. Ele não é algo que será noticiado nos jornais como um grande evento. Ele é sorrateiro, lento, psicológico. Está em cada pessoa que perdeu o entusiasmo pela vida. Está no vazio que sentimos mesmo com tudo funcionando. Está nos olhos que não brilham mais, nos sorrisos forçados, nas conexões rasas,
no desespero silencioso que cresce por dentro. Estamos diante de uma extinção, não da espécie, mas da essência. A humanidade está se esquecendo de si mesma. E isso não é uma metáfora, é real, é visível. Estamos virando máquinas emocionais, vivendo por algoritmos, trocando profundidade por desempenho. A alma está sendo silenciada pelo barulho do mundo. E enquanto isso, o tempo avança. E a profecia segue, observando como um espelho que mostra tudo aquilo que não queremos mais ver. Hoje, o que mais destrói o ser humano não são guerras ou catástrofes naturais. É o esvaziamento existencial. É a perda de propósito. É acordar todos os dias sem saber por quê. É trabalhar para pagar contas, consumir para se distrair e repetir isso até o fim. O ciclo da alienação se repete em bilhões de vidas. E tudo parece normal. Mas não é. Esse é o verdadeiro apocalipse. Um mundo onde as pessoas esquecem que são sagradas. Um mundo onde o valor é medido por cliques. Onde as emoções são editadas para caber em stories. Onde o sofrimento é tratado como algoritmo de engajamento. O alerta da profecia não é sobre um futuro que pode ser evitado. É sobre um presente que precisa ser encarado. Agora. Porque quanto mais o ser humano se desconecta da verdade, mais ele se aproxima do fim. E esse fim não virá com bombas. Virá com o silêncio de uma alma que parou de resistir. A clareza precisa ser cruel, porque a ilusão foi confortável demais por tempo demais. Você quer saber a verdade? Estamos cercados de informação, mas famintos de sabedoria. Temos tudo ao alcance das mãos, mas não temos mais tempo para olhar nos olhos. Avançamos em tudo, menos no essencial. Criamos máquinas que pensam por nós. E paramos de pensar. Criamos filtros para melhorar o rosto. E esquecemos de cuidar do coração. A tecnologia deveria nos libertar, mas está nos transformando em dependentes emocionais. Somos escravos de notificações, reféns de tendências, cegos diante do que importa. E enquanto isso, a vida real está morrendo, lenta e silenciosamente. As florestas gritam, os mares adoecem, o clima muda. Mas o pior é que tudo isso acontece dentro de nós também. Estamos doentes e fingindo que está tudo bem. A profecia não foi feita para assustar. Ela foi feita para sacudir, para tirar o véu da ilusão. E se você está ouvindo isso, é porque algo dentro de você ainda está vivo, ainda pulsa, ainda sente. E isso precisa ser protegido, precisa ser alimentado. Porque se continuar ignorando, se continuar anestesiado, o custo será irreversível. Não haverá recomeço, não haverá salvação coletiva. A destruição virá com sorrisos falsos e avanços vazios. Mas se você decidir agora, neste exato momento, se reconectar com o que é verdadeiro, então talvez ainda haja chance. Uma chance pequena, rara, mas real. A humanidade não precisa de mais informação. Precisa de coragem. Coragem para olhar para si mesma e admitir: nós erramos. E só com essa verdade nua, só com essa humildade profunda, o caminho de volta pode começar. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!